En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la mente absorbente. Es posible que tú ya hayas escuchado esa expresión varias veces en las redes sociales, en cursos que quizás hayas realizado, que es essa tal de mente absorvente que tanto se habla em Montessori, verdade? A mente absorvente foi uma das descobertas mais revolucionárias da doutora Montessori, que depois de mais de 100 anos foi comprovada pela neurociência, que ela denomina como plasticidade cerebral. Pero a doutora Maria Montessori chamava a mente absorvente e é aquilo que nos vai transformar, que nos vai a ser as pessoas que vinimos a ser e de uma maneira muito temprana, em los 6 primeiros anos de nossas vidas. Por isso que se disse que os 6 primeiros anos é a época mais importante do desenvolvimento humano. Pero o que significa isso de mente absorvente? Pois quédate aqui comigo que hoje te vou explicar. La mente absorvente é a capacidade do niño de absorver qualquer coisa que está a seu alrededor. É algo que ocorre de uma maneira inconsciente, que ele não pode evitar, que ocorre com todos, em qualquer classe social, em qualquer cultura. É algo que é parte de nós como seres humanos. E é algo que os adultos não podem evitar também que ocorra. A mente absorvente é uma força que empieza a desarrollar-se, a ser visível, desde o momento que o niño nasce, quando todavia é um pequeno recém-nascido. Existe uma ideia que de los adultos, ¿no? Que creemos que somos nosotros que construimos los niños, ¿no? Y bueno, es verdad que podemos tener una gran influencia, pero la verdad es que son los niños que se construyen a sí mismos. Essa foi uma das grandes descobertas da doutora Montessori, não? O ninho é o construtor de si mesmo, por isso que ela nos vai dizer que o ninho é o padre del hombre, não? É uma expressão que se vê muitas vezes em seus livros. La madre, ella pode generar o bebê dentro de seu útero, pero não é ela que construye o ninho. São várias forças que lo vão a permitir. E aunque esse niño, en el momento de su nascimento, se sua madre muere en el parto, o niño será formado de qualquer maneira. Se a madre e o padre mueren, aún así o niño se formará. Então, sí que somos muito importantes como padres, pero a formação do ser humano é algo que quem vai realizar é o niño, não é nenhum adulto. Para dar como exemplo, isso é o que te acabo de explicar, vamos a pensar como aprendemos a falar, não? O niño, ele nasce sem saber falar. Ele habrá escuchado várias vezes sua madre falar quando estava no útero, habrá escuchado seu padre, habrá escuchado outras pessoas que se relacionavam com a madre, mientras ele estava no útero. Já está comprovado que a partir do 6º mês de gestação, o bebê que está no útero já é capaz de escuchar os sonidos exteriores e também já é capaz de identificar a voz da madre. Pero ele não nasce hablando. Sin embargo, à medida que os dias se vão passando, uma vez que ele já está fora do útero, ele vai estar cada vez mais atento a como as pessoas que lhe correm braços, como elas movem os lábios, o tono da voz, se tem uma voz mais saltarina, se tem uma voz mais grave, tudo isso o niño vai estar muito atento e pode não parecer, não, quando vemos um bebê tão chiquitito, mas ele está realizando um forte trabalho as 24 horas do dia.
todo o que ele está escutando, ele está absorvendo e se está guardando dentro de sua memória. E à medida que o tempo vai passar, os meses, quanto mais ele vai escutar, quanto mais ele se vai relacionar com sua madre e com outras pessoas, chegará um momento em que ele começará a falar, que ele vai começar a babucear, que ele vai começar a dizer mamá, 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 papá, 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 não? E isso todo, esse processo todo é uma prova de como que é o próprio ninho que realiza esse trabalho de aprender a falar. Nós, como adultos, só podemos relacionar-nos com ele, só podemos apresentar-lhe essa língua e estar sempre falando com ele, pero nós não somos capazes de fazer com que o ninho hable. Isso é um processo interno que solamente o ninho é capaz de fazer. Então, imagina, por exemplo, que um ninho nasce em Brasil, não? Pero ele vai viver em Espanha quando tenha, não sei, 2 meses de vida. Por mais que ele haya nascido em Brasil, por mais que seus padres sejam brasileiros, toda a família, como ele vai estar em Espanha, vai estar escutando a língua espanhola, vai estar sempre exposto a essa língua, a primeira língua que ele vai falar vai ser o espanhol. A não ser que ele esteja dentro de um ambiente onde todo o mundo hable português as 24 horas do dia. Caso contrário, a língua que ele vai absorver será a língua que prevalece no país onde ele está. Não? E no caso deste exemplo, seria o espanhol. Não? Ou então, vocês pensem nestes ninhos que já têm mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, que sabem já falar um idioma, não, que ele estuvo exposto, pero de repente os padres se vão a viver a um outro país com um idioma completamente distinto. Para os padres, les vai custar muito aprender o novo idioma, vão tardar anos, vão necessitar um professor, vão ter que fazer muitos exercícios, vão ter que colocar muito esforço. Ao final vão acabar aprendendo, pero vão ter que colocar muito esforço. Pero o ninho lo vai aprender de uma maneira natural, só estando exposto a esse idioma, só estando relacionando-se com pessoas que falam esse idioma. Hasta que vai chegar um momento que ele vai entrar na escola, onde a professora vai falar nesse novo idioma, todos os ninhos vão falar esse novo idioma, e o ninho vai acabar falando de uma maneira natural. Qualquer pessoa que haya tenido essa experiência de cambiar de país com ninhos muito chiquititos vai comprovar o que te estou dizendo, não? E que foi que ocorrido? Como foi que o ninho aprendeu esse novo idioma? Ele o aprendeu solo, com essa capacidade que ele dá à mente absorvente. Para que a mente absorvente pueda trabalhar, pueda desarrollar-se, para que o ninho pueda ir adquirindo essas habilidades, ela se vai servir de vários elementos durante esse processo que vai tardar 6 anos, não? Vai começar no momento do nascimento e vai chegar até o momento que o ninho cumpre aproximadamente 6 anos de idade. Uma das coisas que interferem nessa construção da mente absorvente é aquilo que Maria Montessori nos vai denominar como mneme. A mneme é uma memória inconsciente, é como uma memória coletiva e inconsciente que todos os seres vivos têm, na verdade. Não é só o ser humano. Os animais também têm uma mneme. Vou dar um exemplo para que possais entender o que me refiro. Se pensamos, por exemplo, em las cigüeñas, não? As cigüeñas, elas são umas aves que têm uma grande capacidade de adaptação e elas podem viver no campo, pero elas também podem viver na cidade. E elas vão buscar sempre os pontos mais altos para poder construir seus nidos. Vão a buscar, por exemplo, se são cigüeñas que vivem em uma cidade, em um ambiente urbano, elas vão buscar dentro de essas coisas que estão presentes nesse ambiente urbano para poder construir seus nidos. Então,
Va a tener, por ejemplo, palos, va a tener plumas, pero también puede ser que las utilicen algunos objetos, como por ejemplo restos de tela, de papel. Puede ser que elas usem esses elementos para poder construir esse nido, verdade? Porque isso é uma adaptação que elas têm desse ambiente onde elas estão inseridas. Pero quem é que ensina a la cigüeña a como construir o nido? Quem é que ensina a la cigüeña onde ela tem que construir? Quem é que lhe disse que ela tem que ir no ponto mais alto de um edifício? Nadie lhe explica isso. Não? Ela sencillamente lo sabe. E é algo que se vai transmitindo por gerações. Não? A cada nova geração de cigüeñas, é que como se todas soubessem de fábrica como construir um nido, onde construir o nido, verdade? Então, esse conhecimento de fábrica que nós chamamos é o que Maria Montessori chamava de mineme, não? Que é essa memória coletiva, porque todas as cigüeñas sabem como construir nidos, não? E ao mesmo tempo ele é inconsciente, é como se viniera de fábrica, não? É algo que nasce com nós outros, não? Nadie nos ensina a ser. Então, nós como seres humanos também temos essa mineme, também temos uma espécie de uma memória profunda, não? É como a história que cada um de nós temos, e é graças a essa mineme que o niño ele vai guardar todo o que ele absorve do ambiente. Então, no caso que havia dado antes, não? O exemplo que havia dado antes, de niño que está aprendendo a falar, quando ele é bebê e ele vai absorvendo esses sonidos que lhe vão permitir depois aprender a falar, todos esses sonidos que ele está escutando e que sua memória está guardando, eles se quedam guardadas em la mineme. Então, a mineme ela vai ajudar a operar a mente absorvente. Se imagina que a mente absorvente é uma aspiradora de polvo, não? Se a mente absorvente é uma aspiradora, não, que vai aspirando todo o polvo, toda a basura que há no suelo, não, por exemplo, a mineme seria a bolsa da aspiradora, onde se queda tudo ali acumulado, tudo o que a aspiradora vai sugando se queda guardado na bolsa da aspiradora, não? A mineme é essa bolsa, vale? Então, cada experiência que um niño vive vai deixar uma huella em sua memória, e mientras mais forte seja esta huella, maior também será a força da habilidade que se vai desenvolver. Por isso que é tão importante que demos experiências a los niños quando eles são bebês, não? Muita gente me pergunta: Alessandra, que compro para mi bebê? Que juguete compro para mi bebê? Que material Montessori compro para mi bebê? E eu sempre lhe dou a mesma resposta: não tens que comprar coisas para tu bebê. Lo que tens que fazer é favorecer que ele viva experiências. Se tens que comprar algo, porque queres comprar algo, não? Pois compra um porta-bebês. Esse é sempre o conselho que dou. Porque com o porta-bebês, o niño vai estar junto do corpo da madre, vai sentir o calor da madre, vai escutar o coração da madre, vai sentir o olor da madre, e já isso lhe vai permitir sentir-se seguro, não? E como a cabecita do niño vai estar mais ou menos aqui a essa altura, então ele vai chegar um momento quando ele já tenha força suficiente, não? Que ele vai começar a girar a cabeça. À medida que vamos andando por la calle, levando o niño contra nosso corpo, a cabecita do niño vai ser isso. E quando o niño está sendo isso, é a mente absorvente que está operando. Ele está fijando-se em tudo, em las coisas que vê, em las coisas que escuta, em los olores, em tudo isso que está passando ao mesmo tempo,
que nós outros como adultos já não nos damos conta ou não nos damos muito em conta, e mais agora que estamos cada vez mais desconectados, não, de nossa realidade. Pero os bebês, eles estão extremamente conectados a todos os estímulos sensoriais. Não, nunca mais vamos a ter uma concentração tão forte como tem um bebê. Então, se tu queres comprar algo para tu bebê, pois compra um porta-bebês, de preferência um que pueda colocar a cabecita aqui, vale? Para favorecer esse movimento. E já não hace falta que tu hagas nada, porque ele vai ser solito. Como eu disse a princípio, nós somos nós outros que construímos o ninho. É o ninho que construi a si mesmo. A única coisa que nós outros como adultos podemos fazer é permitir que ele viva experiências e que ele se relacione com todos esses estímulos sensoriais que ele vai encontrar, por exemplo, quando vamos dar um passeio em um parque. Em lugar de colocar um ninho em um cochecito, onde ele vai estar tumbado, e a única coisa que ele vai ver vai ser o cielo, não? E isso é um estímulo muito pobre. Em lugar de deixá-lo em um cochecito, coloca contra tu corpo. E assim ele vai estar pendente de tudo o que está passando ao redor. E isso lhe vai permitir aprender muitíssimo. Muitíssimo. Os bebês, eles não necessitam muitas coisas. Eles só necessitam que lhes deixamos viver. Porque no momento que lhes deixamos viver, que lhes deixamos aproveitar cada experiência que a vida lhe está proporcionando, ele já vai ser seu trabalho solito. E como que o ninho consegue absorver? O ninho ele absorve a partir das experiências, como é acabado de dizer, e essas experiências têm que desenvolver-se dentro de um ambiente. Então, a partir das experiências que o ambiente lhe vai proporcionar, então ele vai absorver. Se um ninho está, por exemplo, em um ambiente de amor, de paz, de tranquilidade, em um ambiente onde seus adultos lhe permitem viver experiências, lhe permitem desenvolver suas capacidades sensoriais, pois é muito provável que o que sua mente absorvente vai absorver, não vai a redundância, não? Vão ser muitas experiências positivas que ele vai favorecer em seu desenvolvimento. Se ele está em um ambiente onde ele tem limitações, onde não lhe deixam, onde ele está todo o tempo em uma cuna ou em um Moisés, uma mini cuna, não? Se ele está sempre atado a, como se chama, cuco, essa silita que depois colocamos em el coche, não? Às vezes eu vejo bebês que estão horas e horas atados a essa silita, porque a madre ou o padre lhe dá pereza sacar o ninho da silita, não? E ele deixa ali como se fosse um muñeco que está encarrado, porque depois é muito mais fácil para encarrar em el coche quando se vai a sua casa, não? É possível que tu também já hayas visto isso. Se o ninho está sempre com sua mobilidade impedida, se ele não pode explorar o mundo, pois então ele vai absorver menos coisas e vai ser mais complicado para ele. Se pensamos que esse ninho ele vive em um ambiente malo, com pessoas adultas que não lhes fazem caso, que não lhe correm braços, que não lhe atendem suas necessidades, inclusive nas necessidades mais básicas, não? Ninhos que são negligenciados, pois o ninho também vai absorver isso e vai ter um desenvolvimento pobre, não? Eu estava lendo um livro de Gabor Maté que dizia que se deixamos um ninho em uma habitação escura, não? Imagina que tens um bebê e que lo deixa todo o dia em uma habitação a escuras,
sin ningún estímulo visual, sin ningún estímulo auditivo. La única cosa que haces es entrar ali para alimentarle, para que ele não muera, ¿no? Y tú lo cambias y tal, pero no le da ningún estímulo, pues aquele niño ao final ele não vai aprender a falar e é possível incluso que ele se vá quedar cego de por vida. Porque se um ninho está durante muito tempo em um ambiente escuro, não vai desenvolver seu nervo óptico de uma maneira adequada e ele se vai acabar volvendo-se cego para sempre. Então, para como veas que é tão importante o ambiente em estes primeiros anos de vida e como é importante que o ninho tenha a capacidade de relacionar-se. É claro que quando estamos falando de um ninho muito chiquitito, não estou dizendo que tienes que deixá-lo ali tirado no suelo, como, não? Como se estivesse esperando o ataque de leão. Não é isso também, porque também os ninhos pequenos eles têm muita necessidade de contato físico. Pero é importante permitir que ele tenha pelo menos ratos para estar suelto no suelo, para que ele pueda ir se relacionando com esse ambiente que ele tem ao alcance de suas mãos. Porque vai ser a partir daí que ele vai correr força para sentar-se, para correr coisas e depois mais adelante para gatear também, não? Tudo o que é esse desenvolvimento físico e mental é um processo da mente absorvente. E ele se vai operar a partir dessas relações que temos com o ambiente. E que é que influi na mente absorvente durante sua construção. Vão influir as tendências humanas, que deixo aqui para ti um vídeo falando de uma maneira mais detalhada a respeito de las tendências humanas. As tendências humanas são forças que todos nós temos desde que surgiu o primeiro ser humano na Terra, não? Como, por exemplo, a exploração, a imaginação, a comunicação, todas essas tendências que nos acompanham, elas, quando nasce um ninho, essas tendências já existem e elas vão estar presentes durante toda a vida. As tendências humanas vão ajudar a mente absorvente e também o que lhe vai ajudar a mente absorvente são os períodos sensíveis. Pero isso já é um tema para um próximo vídeo. Se te gostaria saber mais a respeito de los 6 primeiros anos de vida, sobre a mente absorvente, sobre o primeiro plano de desenvolvimento, pues então siga nossos momentos Montessori, que nossos próximos vídeos vão ser sobre essa etapa que é apaixonante.